Graça e paz, meus amados, bom dia! Estamos de volta para mais um Café com Fé, dando continuidade aos nossos devocionais, falando da Galeria da Fé que está registrada na Carta aos Hebreus, no capítulo 11. Nós falamos já de Abel e Caim, já falamos de Enoque e hoje nós vamos falar de Noé. E eu quero hoje trazer o seguinte tema: Noé, a fé que salva em meio à corrupção. E o texto base que nós vamos usar está em Hebreus, capítulo 11, verso 7, que diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação de sua família. Por essa fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Para que nós possamos entender todo o contexto dessa história e por que o nome de Noé passou a fazer parte da galeria dos homens de fé da Carta aos Hebreus, nós precisamos entender o contexto da história. E não tem como entender o contexto da história se nós não lermos o que está escrito no livro de Gênesis, onde conta essa história com maiores detalhes. Então, eu quero convidar você a acompanhar essa leitura comigo, mas é como eu sempre digo aqui, não se preocupe em fazer uma leitura corrida, uma leitura desesperada. Não, vamos ler, observando, acompanhando, analisando cada detalhe, porque o que vai fazer a sua fé crescer em Deus é exatamente a partir do momento em que você vai desenvolvendo um conhecimento detalhado dos acontecimentos. Eu confesso a você que eu tenho orado a Deus e todos os dias eu tenho lido a Bíblia para desenvolver esse devocional para vocês. E olha, a minha vida está sendo transformada por causa desses devocionais. Para quem já me acompanha há algum tempo aqui no canal, eu sempre tenho dito que estou passando por um momento difícil, estou praticamente sem nenhuma fonte de renda, eu pago aluguel, sou casado, tenho uma família para sustentar, sou responsável por uma família, né? Pela minha casa, pelas minhas responsabilidades, e não está sendo fácil para mim passar por esse momento. Mas a cada dia que eu desenvolvo esse devocional, a cada dia que eu oro ao Senhor e vou buscar entender um pouco mais da misericórdia de Deus através desses devocionais, a minha fé tem aumentado. Então, assim como a minha fé tem aumentado, a minha esperança tem aumentado, eu também quero que você tenha a sua fé fortalecida em Deus através desses devocionais. Mas, como eu disse, para que isso aconteça, nós precisamos entender o propósito, o contexto da palavra de Deus. Então, venha comigo agora para o livro de Gênesis, no capítulo 6, e vamos ler a partir do verso 6 o seguinte relato. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Por que Deus ficou com o coração pesado de arrependimento por ter feito o homem? Porque a Bíblia declara que Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Mas nós já mencionamos aqui, inclusive no devocional de ontem, que a maldade crescia no coração do homem. A geração estava se tornando cada vez mais corrupta. Como isso começou a acontecer no coração de toda a humanidade, disse o Senhor no verso 7: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, Noé chamou a atenção de Deus. Em meio a tanta corrupção, em meio a tanta maldade, Noé chamou a atenção de Deus. No verso 9 diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. E aí tem um segredo
que inclusive foi o segredo que nós falamos ontem. Ontem nós falamos, e andou Enoque com Deus, e Deus para si o tomou. Agora no verso 9 de Gênesis 6, nós estamos lendo: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. E o texto termina dizendo: Noé andava com Deus. No capítulo 6, quando Deus está falando com Noé acerca do dilúvio, no verso 17 ele diz assim: eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra. E Deus diz diretamente para Noé no verso 18: mas contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança, o meu concerto. Você entrará na arca com teus filhos, com a tua mulher e com as mulheres de teus filhos. Do momento em que Deus falou para Noé do dilúvio, Noé fez tudo conforme o Senhor lhe mandou. Então, quando Deus falou para Noé, faça uma arca, e não era pequena, faça uma arca, porque vai vir um dilúvio sobre a terra. É importante que você e eu entendamos, quando Deus deu essa informação para Noé, nunca tinha chovido na face da terra. Então essa é a nossa história, essa é a nossa narrativa. Agora, o que nós podemos aprender com tudo isso? Primeiro, Noé, segundo o relato bíblico, ele era um homem justo e íntegro, embora ele vivesse numa época onde a corrupção e a maldade, assim como nos tempos de Enoque, continuou crescendo cada vez mais, e foi por causa disso que veio o dilúvio. Agora, um detalhe que eu quero chamar a sua atenção é que Noé tinha uma fé em Deus que o levou a obedecer cegamente à voz de Deus. De novo, eu repito, na época em que Deus falou para Noé, vai chover, vai vir um dilúvio na terra, não havia chuva na terra. E mesmo assim Noé começa a construir uma arca. Eu quero que você atente para o fato de que quando a Bíblia fala que Noé nasceu, a Bíblia vai dizer que o seu pai, ele teve filhos e filhas. Então Noé teve uma família, teve pai, teve mãe, teve irmãos, teve irmãs. E durante todo esse período em que ele construiu a arca, ele nem a sua própria família ele conseguiu convencer. Nem a sua própria família concordou com ele, a não ser a esposa e os filhos e as esposas dos filhos, as suas noras. Fora isso, seus irmãos, suas irmãs, ninguém acreditou nele. Mesmo assim, ele continuou obedecendo a Deus. Noé confiou plenamente nas promessas de Deus e agiu com base nessa palavra, com base nessa promessa, mesmo sem ver nenhuma evidência física daquilo que estava por vir. E é aí que Deus trabalhou fortemente ao meu coração, está trabalhando no meu coração, e eu espero que Ele trabalhe também no teu coração. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: você já recebeu alguma promessa de Deus? A outra pergunta: essa promessa que você recebeu fazia algum sentido ou faz ainda hoje algum sentido para você? Quando Noé recebeu a promessa de Deus, não fazia sentido algum, não fazia nenhum sentido. Mas a Bíblia fala, ele obedeceu, ele acreditou. E não só obedeceu, não só acreditou, mas como ele também começou a agir em cima daquela promessa. Qual foi a ação dele? Imediatamente ele começou a construir a arca. Não havia sinal de chuva, não havia nenhuma nuvem escura, não havia nenhuma garoa, não havia nenhuma evidência, mas ele começou a construir a arca. Eu quero que você imagine agora a cena. Por algum momento, tenta fechar os seus olhos e tenta ir lá onde Noé estava construindo a arca. As pessoas zombando dele. A própria família dizendo, Noé, você tá louco, cara? Nunca choveu. Da onde que você tirou essa ideia que vai chover? Da onde você tirou essa ideia que vai vir tanta água a ponto de inundar toda a face da terra? Você tá louco? Para com isso. Vai fazer outra coisa. Vai ocupar seu tempo em fazer outra coisa. E é importante nós lembrarmos e trazermos isso à memória, que Noé tinha que se sustentar. Ele era casado, ele teve filhos, ele teve
que se manter. Então ele gastava um tempo construindo a arca, mas ele também precisava gastar um tempo para se manter. E com certeza ele recebeu muitas críticas dos seus familiares, muitas críticas das pessoas que estavam à sua volta, mas ele permaneceu fiel. Por quanto tempo? Por mais de 50 anos. O interessante é que eu estava estudando essa palavra e um pouco antes de eu gravar o vídeo, eu precisava me barbear. E aí, a hora que eu estava me barbeando, eu perguntei para Deus, por que demorou tanto? Por que precisou demorar 50 anos para vir o dilúvio? E aí o Senhor me respondeu carinhosamente dizendo, porque a arca não estava pronta. Eu ri e eu confesso a você que eu fico feliz, queridos, pela forma como Deus voltou a falar comigo. A coisa mais triste que existe é você viver nessa terra sem ouvir a voz de Deus, distante de Deus, sem conversar com Deus. Mas eu disse para Deus, o Senhor é meu Pai, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe o momento em que eu estou passando, mas independente de qualquer coisa, todos os dias eu vou gravar um vídeo para trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança para as pessoas. Então eu estou gravando esse vídeo confiando que Deus será o meu provedor, que Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Mas o que eu mais quero é ouvir a voz de Deus. O que eu mais quero é a presença de Deus no meu coração. Então eu estava me barbeando e perguntei, por que demorou tanto? E ele falou, porque Noé demorou para construir a arca. Foi o tempo, Deus esperou o tempo necessário até que a arca estivesse pronta. Imagine, Deus fala para Noé, ó, vai vir um dilúvio aí, ó, começa a construir a arca. E a hora que a arca estivesse pela metade, Deus mandasse água, não faria nenhum sentido. Então Deus esperou a arca ficar pronta. Se isso ainda não está fazendo sentido para você, eu te explico. Deus te fez uma promessa e Ele é fiel para cumprir e vai cumprir. A pergunta é, sua arca está pronta? Você já está pronto? Aquilo que Deus prometeu fazer na tua vida, você já está pronto para receber? E se Deus, de repente, mandou você abrir uma igreja, fazer uma faculdade, mudar de país, mudar de cidade, tomar uma decisão na sua vida, você está pronto para isso? Eu pergunto de novo, a sua arca está pronta? Quando a sua vida estiver pronta, quando você estiver preparado, quando você estiver exatamente no centro da vontade de Deus, Deus manda o cumprimento da promessa. Enquanto isso, Deus só está aguardando. Para Noé demorou 50 anos. E para você, vai demorar quanto tempo? Quanto tempo você vai ficar procrastinando? Quanto tempo você vai ficar fazendo as coisas do seu jeito? Quanto tempo você vai ficar achando que você precisa estar preparado para fazer alguma coisa? Não, você só precisa estar preparado para viver totalmente na dependência de Deus. Só isso. As demais coisas é com Ele. Noé teve uma fé que trouxe salvação, não só para ele, mas para toda a sua família. Agora, eu quero apresentar para você uma outra arca. E essa arca que eu quero te apresentar agora se chama Jesus. Como assim, pastor? O que tem a ver? O que salvou a família de Noé naquela época foi a arca. Mas hoje, no mundo em que vivemos, nesse mundo corrupto, nesse mundo mau, a única maneira de nós sermos salvos é através da pessoa de Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus desceu do céu, se fez carne, morreu na cruz, derramou o sangue para me salvar e para salvar você. A pergunta é, você está disposto a obedecer a Deus cegamente, mesmo quando isso não fizer nenhum sentido para você? Você está disposto a abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus? Você está pronto para viver uma vida sem saber exatamente o que pode acontecer, apenas confiando em Deus, apenas confiando na promessa de Deus? Noé nos deixou um exemplo de fé e de obediência e de prática. Eu quero desafiá-lo neste momento a fazer como Noé. Jogue a sua vida nas mãos de Deus. Confie nele e ele tudo fará. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero convidá-lo a fazer isso agora. Abra mão da sua vida e entregue-a nas mãos do Pai, fazendo comigo essa oração. Senhor Jesus,
Eu reconheço que o Senhor é Deus, desceu do céu, se fez carne, morreu na cruz, derramou o seu sangue para me salvar, para me perdoar de todos os meus pecados. Eu reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Por isso eu te peço, perdoa agora todos os meus pecados, lava minha alma de todas as minhas iniquidades. Eu reconheço e confesso que só o Senhor é o meu Senhor e o Salvador único e suficiente da minha vida. Eu te peço, escreve agora o meu nome no livro da vida. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, eu quero orar agora, entregando a sua vida nas mãos de Deus. E logo após eu quero orar para abençoar a sua vida, a você que faz parte da minha audiência, você que tem me dado o privilégio da sua audiência, que tem assistido aos meus vídeos. Recebam a bênção do Senhor neste momento, em nome de Jesus. Pai, eu quero agora orar e entregar nas tuas mãos essas pessoas que entregaram as suas vidas ao Senhor, pessoas que te reconheceram como Senhor, que te reconheceram como Salvador e que aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, confessando os seus pecados e se arrependendo de seus maus caminhos. Eu te peço, Pai, recebe essas pessoas agora em teus braços, recebe como filho, como filha, perdoa todos os seus pecados, esqueça de todos os seus pecados e escreve o teu nome no livro da vida para o louvor da tua glória. Oro também, Senhor, por essas pessoas que estão assistindo os vídeos agora, pessoas que estão se preparando para sair para o trabalho, sair para a escola, sair, Senhor, para a faculdade, pessoas que estão chegando do trabalho, pessoas, ó Pai, que estão desempregadas e orando ao Senhor, pedindo que o Senhor abra portas de emprego. Pai, que todas essas pessoas sejam ricas e abundantemente abençoadas pelo Senhor. Pai, que a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia possa alcançar agora essa pessoa que está enferma. Senhor, que receba cura em nome de Jesus, que haja libertação. Pai querido, se dentro do presídio tiver alguém que tem acesso, Senhor Deus, a essa mensagem, está ouvindo a tua palavra, Senhor, que essas pessoas se arrependam de seus pecados e entreguem a vida ao Senhor e sintam paz e desejo de te servir. Pai querido, essa pessoa que está com uma causa na justiça agora, está orando ao Senhor, esperando por uma resposta. Pai querido, em nome de Jesus, comece agora a colocar as mãos sobre esses documentos, para que essa causa seja ganha e essa pessoa possa louvar e glorificar o teu nome. Pai santo e justo, essa mãe que ora pelo filho, Pai, ouve a oração, ouve esse clamor em nome de Jesus. Pai, nós oramos pedindo a tua bênção, e eu quero agora, como pastor e sacerdote, abençoar os ouvintes com a tua bênção, dizendo que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que o seu dia seja próspero, que o seu dia seja vitorioso, que o seu dia seja muito produtivo, que o Senhor te guarde, te abençoe, te livre de todo mal e de todo perigo, em nome de Jesus. Se esse conteúdo tem abençoado a tua vida, como sempre, eu te peço, deixa aí o seu like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilhe o link desse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Aqui do lado também tem o QR Code da minha conta, se puder nos ajudar contribuindo com esse canal, faça isso em nome de Jesus, mas faça se isso trouxer alegria no teu coração, se isso trouxer paz no teu coração. Coloque lá o valor que o Espírito Santo de Deus falar com você para abençoar a minha vida, para abençoar esse ministério. Amanhã, se estivermos vivos e se o Senhor nos permitir, às 5 horas da manhã, estaremos novamente aqui com mais um Café com Fé. Até lá!